Muitas informações do Fluminense neste vídeo da Central. Tem comentarista da grande mídia falando qual seria o time ideal dele em jogos decisivos do Fluminense. Tem a LDU muito próxima de contratar atacante goleador. Vamos ficar de olho nisso aí. Vou trazer essa informação completa. E também jornalista paulista analisa a possível contratação de Marquinhos no Fluminense, tá certo? Então já vai deixando o seu like e ativando todas as notificações da Central Fluminense. Não para de crescer aqui no YouTube, beleza? E esse vídeo é patrocinado pela PagBet, saques imediatos via Pix, as cotações mais altas, as melhores do Brasil, com apenas R$1, torcedor tricolor, você pode jogar na PagBet. Clica nesse link no comentário fixado deste vídeo, cria sua conta porque você vai ajudar demais o nosso canal a continuar com essa parceria. Na PagBet, acertou, está pago. Então vamos continuar com as informações do Fluminense, começar por aqui. Vamos lá, galera, vamos falar de comentarista da grande mídia falando sobre o Fluminense. Mas esse é um comentarista da grande mídia que eu gosto bastante. Porque eu tô falando do tricolorzinho. Ele escalou o seu Fluminense ideal para jogos decisivos. Em participação no programa ESPN FC, ele escalou o Fluminense ideal para um jogo decisivo. Eu vou deixar aqui já de antemão, para quem gosta do Ganso, acho que não vai gostar muito não, e ele foi muito na linha do meu raciocínio aqui na Central Fluminense, mas ele justificou isso. Eu vou colocar o vídeo dele falando, montando essa equipe ao vivo, né? E depois a gente comenta sobre isso, beleza? Então vamos lá, o Zinho aí no ar. Na decisão. Isso, pensa aí, vamos lá. Na decisão do Carioca, Isso. né? Então, vamos lá. Assim, a parte de trás vocês já sabem, né? Fábio, Samuel Xavier, o Antônio Carlos, o Felipe Melo e o Marcelo. Aí eu colocaria André com Martinelli, os dois volantes. E aí ali aquele quarteto ofensivo, Arias, para iniciar, né? Arias, Renato Augusto, Keno e Cano. Mas então você não pôs Keno com o Renato? Ele tirou o Ganso e colocou o Renato no time. Você falou que jogaria os dois. É a da zaga. Não, eu pensei que você tinha o time com os dois. Eu falei que no campeonato, ele será um time titular. de menor investimento, que o Fluminense, eles podem jogar juntos. Eu estou falando naquele jogo decisivo, de intensidade, que você precisa de um meio-campo mais encorpado, com dois caras pelo lado que voltam para ajudar, que o Arias faz isso e o Keno faz isso, e pode ser o Terãs. Keno, Terãs vão brigar ali. Acho que o Douglas Costa, se fisicamente mostrar que tem condições de recompor, poderia ser esse cara também. Mas agora, nesse exato momento, olhando para o que esses caras estão fisicamente, tudo, eu, no meu time, adoro o Ganso, acho ele um cracaço, baita do jogador, mas acho que o Renato Augusto me entrega mais. Tá aí a opinião do Zinho, tá, gente? É uma opinião dele, de que o Renato Augusto tem que jogar. Eu concordo com ele, eu acho que o Renato Augusto entrega mais no aspecto físico, de mobilidade, de finalização, de entrada na área, do que o Ganso. São meias de características diferentes, mas eu tendo a concordar com o Zinho. É a minha opinião também aqui na Central Fluminense. Eu acho que o Renato Augusto, uma hora ou outra, ele pode ser titular do Fluminense, mas tem aquela resistência do Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz realmente acha o Ganso um gênio do futebol. Vamos ver como que vai ser essa disputa pela posição aqui no Fluminense. Mais importante, essa opinião do Zinho, que é um cara que é tricolor, né, nas entrelinhas. Ele já admitiu isso, e a gente sabe também, porque teve aquela entrevista com o Marcelo, que acho que quando se explanou de vez, né, que ele era Fluminense. Tá aí essa escalação muito boa, por sinal. Hoje o Fluminense tem um leque de opções realmente muito grande, e eu diria que hoje o Fluminense tem
o melhor elenco do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. É muita gente boa que pode jogar isso, que ele não escalou o Douglas Costa, não escalou o Terãs, né? Não tinha o Alexander nessa equipe, não tinha o John Kennedy. Olha quanta gente aí do lado de fora pro Fluminense colocar, pro Fernando Diniz colocar. O John Kennedy talvez seja titular. A gente ainda tem que ver como que ele vai voltar, porque ele tá pedindo passagem. Mas é isso. Essa foi a primeira informação que eu queria trazer por aqui na Central Fluminense. Agora eu quero falar sobre a adversária do Fluminense na Recopa. A Central Fluminense está de olho nas informações da LDU e informações que vêm lá do Equador se dão conta que a LDU está para contratar um atacante brasileiro, gente. Acho que a maioria não conhece esse jogador. Trata-se, segundo informações do jornalista Nicolás Ayala, a LDU avançou na negociação para fechar com o atacante brasileiro Francisco da Costa Aragão, conhecido também como Chico, de 28 anos, que atualmente pertence ao Bolívar, da Bolívia. O jogador marcou 28 gols em 2 temporadas pela equipe de La Paz. O Francisco possui passagem pelo Atlético Paranaense, Querétaro, Atlético Nacional e Sol de América do Paraguai. É sempre importante lembrar, os confrontos entre Fluminense e LDU são nos dias 22 e 29 de fevereiro. A princípio, o primeiro jogo realmente será em Quito mesmo, com um problema lá, mas tem informações que a Guarda Nacional, né, a Força Nacional do Equador, já deu papo lá, já falou que os jogos da Liga Equatoriana nesse começo serão com portões fechados. Será que vai ter jogo lá em Quito com portões fechados? Vamos descobrir nos próximos dias aí. Provavelmente sairá várias informações, mais informações à frente sobre isso, tá certo? E falando sobre esse atacante, sinceramente eu não conheço. É um jogador que está fazendo sucesso no futebol boliviano, que talvez seja um dos mais fracos, se não o mais fraco do futebol sul-americano. E não deixa de ser um artilheiro, um goleador acostumado em jogar na altitude. É importante lembrar que o Bolívar joga a mais de 3 mil metros de altitude. E a LDU também joga, né? Só que é a 2.000, se eu não me engano, o Quito está a 2.800 metros acima do mar. Vamos ficar de olho, porque o técnico da LDU, ele foi uma rádio, se eu não me engano, o nome da rádio é Alared, praticamente implorando por reforço. Ele falando que a LDU realmente precisa de reforços. Semanas atrás a gente trouxe informação aqui, também tinha uma informação de que a LDU estava lá na lista do transfer ban da FIFA. Não sei se conseguiram resolver esse problema, mas fato é que tem essa informação de que está bem próxima de acertar com esse atacante brasileiro para a disputa da Recopa, Campeonato Equatoriano, Libertadores. A LDU também tem uma agenda cheia para 2024, mas tá aí essa informação para você, torcedor tricolor, ficar ligado também no nosso adversário da Recopa Sul-Americana. Agora tá na hora do nosso abraço tradicional aqui nos vídeos da Central Fluminense. Muito obrigado por você estar acompanhando até aqui esse vídeo. Um abraço pro Juarez de Serra do Espírito Santo, pro Carlos Alberto de São Luís Maranhão, pro José Carlos do Morro do Chapéu na Bahia, pro Alexandre Maruja acompanhando do Alto Mar, Miro de Nilópolis, pro Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro, pro Mário Lúcio de Várzea Nova, Santa Rita, Paraíba, pro Nivaldo de Vitória da Conquista e pro Marcos de BH. Um abração, um beijo para vocês que estão acompanhando. Quer um abraço em vídeo? Comenta aí da onde que tá assistindo esse vídeo da Central Fluminense. Então bora para a última notícia desse vídeo. Vamos falar aí do novo possível reforço do Fluminense. O Fluminense está bem próximo, né, de anunciar, de realmente, oficialmente, a contratação de Marquinhos. E jornalista paulista, setorista do São Paulo, analisou o jogador em entrevista ao repórter Vitor Lessa. Abre aspas para o Gabriel Sá. O São Paulino tem sentimento ambíguo
quando se trata dele. Foi lançado em 2021 pelo Hernan Crespo, um jogo aqui, outro ali, saindo do banco. Aí empatou com o Racing no Morumbi pelas oitavas da Libertadores, foi 1-1. O jogo de volta, o Crespo surpreendeu e o colocou aos 18 anos como titular na Argentina. Parecia ser uma fogueira e de fato era, mas ele foi sensacional, acabou com o jogo. Fez gol, deu assistência, aí a expectativa criada é acima. Ele sentiu um pouco peso, também machucou. O São Paulino criou uma expectativa. Aí ele não foi esse cara de grandíssimo nível. Caminhava para ser peça importante, estava caminhando para fim de contrato, fez um pouco de rolo para renovar e não renovou. Saiu por causa disso, é um bom menino, bom atacante. Saiu por questão de diferença de valores na questão contratual. Começou bem, surpreendeu, baixou o nível depois. Acho que tem tudo para dar certo com o Fernando Diniz. Essa foi a análise do Gabriel Sá. O Marquinhos é pouco conhecido pelo torcedor do Fluminense, saiu muito jovem do São Paulo, tá jogando pré-olímpico, é o camisa 10 da seleção, pertence ao Arsenal, fez alguns jogos com o Arsenal, jogou também no Norwich, jogou no Nantes, não deu muito certo e agora o Fluminense está muito próximo de trazer esse jogador. Ele foi lançado pelo Hernan Crespo, ele não chegou a atuar com o Fernando Diniz no São Paulo, mas com certeza o Fernando Diniz conhecia ele da base, né? O técnico do time profissional sempre está monitorando jogadores que são destaques na base dos seus times e o Fernando Diniz com certeza conhece o futebol do Marquinhos e sabe do que ele é capaz. Acaba sendo uma contratação surpreendente, tal, não sei se é pela idade, por ser mais um atacante, o Fluminense está cheio de jogadores do meio para frente, mas fato é, como o Mário falou na coletiva de ontem, o Fluminense sentiu internamente que dava para ter conquistado o Brasileiro ano passado se tivesse mais elenco. E então ele reforça, tá com um plantel muito bom, vai ter Copa América, vai ter Olimpíadas, então mesmo que o Fluminense tenha que poupar, perca alguns jogadores para as Olimpíadas e Copa América, o Ares joga a Copa América, é titular da seleção colombiana. A gente ainda vai ter o Lima para jogar, a gente vai ter o Renato Augusto, a gente vai ter o Marquinhos pode até jogar, né, as Olimpíadas, mas vai ter aí um monte de gente boa para atuar com a camisa do Fluminense, Terãs. Então, é tanta gente boa que às vezes a gente até esquece que alguns realmente estão no Fluminense. Eu fico feliz por esse momento do Fluminense de a contratação duvidosa ser um jogador do Arsenal, o camisa 10 do pré-olímpico. A gente já viveu momentos muito piores. Boa sorte pro Marquinhos aqui no Fluminense, tomara que ele consiga ajudar. É um jogador jovem, a gente estava precisando disso, jogador com saúde, com vitalidade, intensidade, e com certeza vai ajudar e bastante essa equipe do Fluminense até o fim da temporada. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até o final. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.